Obrigado. Boa noite a todos. É, que o Senhor Jesus, que os espíritos amigos dessa casa tão amorosa possam nos inspirar para que nós possamos ser fiéis a Kardec na tradução do estudo da noite de hoje. Nós deveríamos estar hoje reunidos, né, no presencial, não fosse os acontecimentos, né, do momento. Então, nós poderíamos estar reunidos, mas não estaremos assim mais próximos fisicamente, mas com certeza espiritualmente pela vibração, pelo carinho que eu sempre encontrei aí em Cabo Frio com vocês, vai ser com certeza uma noite agradável. Eu estava pensando aqui, fazendo assim uma retrospectiva, né, da minha vida, das minhas experiências, e eu me lembrei assim de vários momentos da minha vida em que eu via determinados fatos e achava que eu estava meio que abandonado, né? Que Deus havia talvez, né, me deixado assim um pouco de lado para atender outros mais com necessidades mais importantes. E isso para mim passou alguns tempos com isso, porque às vezes as coisas não aconteciam como eu queria, como eu esperava, né? Então eu me achava assim meio que desprezado, né? Mas com o tempo, as experiências, com o conhecimento da doutrina espírita, e aí eu fiquei com a certeza absoluta da nossa sobreexistência depois da morte. Eu tenho a certeza absoluta de que nós não estamos vivendo pela primeira vez. Nós já vivemos outras vidas em corpos diferentes, já tivemos várias experiências, já aprendi com certeza absoluta da bondade infinita de Deus, das suas leis criadas por Ele, para facilitar a nossa caminhada, para que nós chegássemos ao objetivo, que é a nossa plenitude, que é a nossa felicidade. Então, tudo isso traz algum conforto, ou seja, um conforto, não, um conforto muito grande, quando diante de algumas dificuldades, embora em determinadas circunstâncias, a gente ainda recebe um choque, assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Então, nas nossas vidas anteriores, nós temos sempre foi criado para nós um caminho. Deus sempre criou para nós um caminho. As dificuldades desse caminho que foram criadas por nós, por nossas atitudes, né? Então, tem esse caminho planejado, muito bem cuidado, muito bem direitinho, né? Mas nós fizemos alguns desvios. O que é esse desvio? É quando nós fizemos escolhas e nós temos esse direito de escolher, nós temos a liberdade de escolher aquilo que queremos, mesmo sabendo que não é o melhor para nós, mas nós acabamos escolhendo aquilo, ou bom ou mal. Quando nós escolhemos o mau caminho, nós nos comprometemos com a lei. E, em função desse comprometimento, nós precisaremos retornar em uma situação tal que nos ajudará para que nós retomemos a nossa caminhada, para que nós retomemos essa estrada reta, bem pavimentada, tudo sem obstáculo. Volta. Mas esses obstáculos que nós criamos, eles precisam ser superados. Então, nós estamos num corpo físico, vivenciando as nossas dificuldades, reclamando muitas vezes, meu Deus, por que isso? Aí nós desencarnamos, retornamos ao plano espiritual. E lá, com a nossa visão muito mais ampla, muito mais cristalina, nós começamos a vislumbrar o que deveríamos ter feito, que caminho deveríamos ter tomado, por que escolhemos aquele caminho que tantas dores acabaram nos trazendo. E aí nós nos reunimos com os nossos os responsáveis pela nossa encarnação e pelas nossas reencarnações, com o nosso anjo guardião, né? E aí nós começamos a fazer o nosso planejamento. Nós planejamos uma próxima encarnação em situações tais que pudessem me oferecer a oportunidade de fazer uma corrigenda daqueles obstáculos que eu criei
em vidas anteriores. E são muitos. E são muitos. Vocês não tenham dúvida disso, que nós criamos muitos obstáculos. Mas nós estamos pagando, como vocês já ouviram várias vezes, por suaves prestações. Que quando encarnados nós achamos que é um absurdo, que é muita coisa, isso é muito para mim. Mas quando nós estamos desencarnados, nós vemos, meu Deus, como Deus é generoso. Isso é muito fácil. Eu quero mais, eu quero uma situação mais difícil, porque eu quero caminhar mais rápido. Eu quero chegar ao meu objetivo mais rápido. Eu quero alcançar a minha felicidade o mais rápido. Então, o que, que acontece? Nós pedimos, né? Nós pedimos para encarnarmos em uma família, com determinados pais, com determinados irmãos, com determinados outros familiares dessa família consanguínea, trazendo todos os seus problemas que estão relacionados a nós. Eles fazem parte, né, da nossa vida. E aí nós pedimos para encarnar aquilo, para vivenciar uma determinada situação é, que, é, que traz para nós angústia, que trará para nós angústia e dores. Mas nós, desencarnados, estamos vendo essas dificuldades muito simples de serem vencidas. E aí nós encarnamos. Nós encarnamos e começamos a encontrar esses obstáculos. Quando nós chegamos no corpo, todo o nosso passado ele é colocado ali em um canto onde nós quase não temos acesso. Nós temos, sim, algum tipo de acesso, mas é muito sutil. Então, nós, como não temos acesso a isso, nós vemos essas nossas dificuldades como sendo coisas atuais, como sendo dificuldades atuais, embora nós criemos algumas dificuldades atuais que não deveríamos, que não precisaríamos passar, né? Mas nós estamos diante de certas dificuldades, às vezes que nós achamos insuperáveis, que, no entanto, foram dificuldades que nós, como espíritos desencarnados, vislumbramos e achamos-as fáceis de serem superadas. Achamos que essas dificuldades poderiam ser superadas. Eu queria passar por outras. Vocês não tenham dúvida disso. Que eu queria passar por dificuldades maiores, porque essas dificuldades maiores que iriam me facilitar a minha caminhada mais rápida. Então, nós chegamos aqui. E aí nós começamos a falar, né, das dificuldades, né? Começamos a falar de coisas fatais. O que é uma fatalidade para nós? O que seria uma fatalidade? Uma fatalidade seria nós, no nosso planejamento, dizer assim, ó, eu vou passar por essa situação. Aconteça o que acontecer, eu vou passar. Então, quando eu encarno, isso aí seria uma coisa fatal. Fatal é aquilo que não tem como desviar, não tem como modificar. Então, nós vamos passar por essa dificuldade sem poder modificar essas dificuldades. Tá? Então, essa seria a fatalidade. Mas o que é que os espíritos falam para nós e vêm nos falar? Esses instrutores bondosos, amorosos, o que eles vêm falar para nós? Eles vêm falar para nós que nós podemos modificar. Nós podemos modificar aquela situação em que nós estamos enfrentando. Nós podemos modificar. É uma situação difícil que eu preciso transpor, mas por um ato, eu posso modificar. Eu posso estar no meio de pessoas que precisam passar por uma dificuldade muito grande, mas eu posso trabalhar para que essa dificuldade para eles não seja tão intensa. Se eu vou conseguir, é outra história, porque tem que ter a permissão de Deus. Mas eu posso também ajudar nessa modificação. Se Deus vai permitir, é outra história. Mas é o meu papel, sempre, sempre, o nosso papel, sempre, é aliviarmos a dor do outro. O que as casas espíritas fazem? Né? As casas espíritas adentram criaturas com dores imensas, sejam elas dores físicas, sejam elas dores espirituais. Não é verdade isso? E aí as casas espíritas, instruídas pelos médicos espirituais, pelos instrutores da doutrina espírita, pelos mensageiros do Senhor Jesus, o centro criou para nós, os centros
espíritos criaram para nós o quê? Os passes. Passes no salão, que é aquele passe que muitas vezes traz cura. Muito mais do que nós imaginamos. Mas, além de no mais, fora essa cura, que muitas vezes acontece, traz constantemente, todas as vezes que ali as pessoas tomam aquele passo ali, alguma coisa de alívio traz para eles esses passos. Esses passos trazem para eles uma esperança nova, porque eles viram que as suas dores, eles puderam sentir que as suas dores não eram tão intensas, que são plenamente possíveis de serem vencidas. Então, a casa espírita oferece para a criatura, mas não tira, como os benfeitores nos dizem, não tira nenhuma dificuldade do outro. Ele vai continuar, sim, vencendo a sua dificuldade por suas forças, mas ele terá sempre o amparo. O amparo do amigo, do familiar, o amparo da casa espírita, através dos estudos tão esclarecedores. Gente, imaginem vocês uma pessoa que vai chegando ao final da sua vida e diz assim, meu Deus, está chegando ao final da minha vida. O que será? Vocês imaginem essa angústia. O que será de mim depois da morte? Mas quando vem a doutrina espírita e diz assim, filho, os espíritos bondosos, instrutores dizem, filho, a morte é uma libertação. A morte é o voo do pássaro aprisionado, que cantava lindamente e todos admiravam. Mas quando ganha a sua liberdade, os seus cantos são muito mais sublimes, muito mais belos. Então essas criaturas, quando deixamos, que nós, criaturas de Deus, quando deixamos o nosso corpo físico com esta informação de que nós estamos nos libertando, há uma paz, há uma tranquilidade, há uma segurança. Não há sofrimento. Não há sofrimento além do que necessitamos. Nós retornamos para a nossa origem. Nós nos tornamos novamente criaturas livres. Livres das nossas dores físicas, livre daquelas dificuldades que nós vencemos porque as enfrentamos enquanto estávamos no corpo. Aquilo que nós víamos como fatalidade, quando nós encaramos e tivemos a força e a vontade para superá-las, deixaram de ser fatalidade. Deixaram de ser um problema difícil para nós, mas não insolucionável. Tudo tem solução nas nossas vidas. Nós passamos por momentos de muitas angústias. Alguns estão até em desespero, outros estão tranquilos, porque não estão procurando. Eles sabem da dificuldade, do perigo. E como não estão procurando, se essa doença chegar até ele, é porque era um acontecimento necessário para ele. Pode dizer que seja fatalidade, porque pode vencer aqui. Mas se veio, é porque estava no projeto. Então, nós precisamos entender o que é fatalidade para que, diante dos acontecimentos da nossa vida encarnada, nós não desanimemos. Jamais desanimar. Jamais se entristecer. Eu falo sempre para as pessoas sobre a questão da alegria, do ânimo, da coragem. Eu falo sempre, sempre. Digo, tenha coragem, seja feliz, sorria. A felicidade, a alegria é o melhor antídoto para qualquer vírus. O melhor antídoto. Quando nós acariciamos as dores, as tristezas, nós estamos alimentando o vírus. E os espíritos nos dizem, o mal nós matamos por inanição. A tristeza é o alimento das doenças. A alegria é o antídoto. É que tira o alimento de qualquer doença. E nós precisamos entender isso. Precisamos. Porque senão nosso sofrimento vai ser intenso. E vamos aqui, como é recomendado, né, ler aqui algumas passagens aqui do Livro dos Espíritos, que é o nosso manual de sobrevivência enquanto encarnados, né?
E na 860, que foi lida aqui para nós, pela nossa companheira, diz assim: o homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem reciprocamente? Tá? Então, gente, Kardec está perguntando aos espíritos aqui: será que nós podemos, com a nossa vontade, nós podemos é, é, com que essas dificuldades não ocorram? E o que os espíritos eles respondem para nós? O que eles respondem? Ele o pode, nós podemos. E esse desvio aparente, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu, tá? Eu vou fazer, aplacar essa dificuldade se estiver dentro da minha vida, dentro do cabimento da minha vida. Então, eu posso ter vindo numa situação onde eu iria vivenciar dores, e aí eu ia ver muitas pessoas, muitas criaturas em sofrimento. Estava dentro daqui da minha vida. Mas também estava dentro do meu projeto levar alívio para aquelas criaturas. E como eu vou levar alívio para aquelas criaturas? Amenizando a dificuldade delas. Então, com esse eu amenizar a dificuldade dela, eu posso estar mudando o rumo. Então, isso me é permitido. Né? E continuam os espíritos. Além disso, para fazer o bem como deve ser, tá vendo? Para fazer o bem como deve ser, nós precisamos fazer o bem, e por constituir um único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para o mal maior. Então, o que é que às vezes nós ouvimos e lamentamos? Ah, está sofrendo porque alguma coisa fez contra a lei. Então o problema é dele. Não, não. O problema principal é dele. Mas o problema do outro é meu. Porque eu estou buscando a minha felicidade. Enquanto eu não ajudar aquela criatura que está em sofrimento ao lado, enquanto eu não fizer nada por ela, eu vou estar sofrendo. Mas a partir do momento que eu vou trabalhando e vou vendo que ela está mudando, que aquela criatura que não sorria e que de uma hora para outra começa a sorrir, olha só, eu estou mudando, estou fazendo bem. Quando eu vou numa família conflitada e que posso ter a oportunidade de conversar e de mostrar a importância da família, e eu reúno essa família para que tudo seja conduzido de forma harmônica, que cumpram os seus papéis como família, porque a família é o esteio da sociedade. Então, quando eu faço isso, eu estou trabalhando no bem, eu posso fazer isso. Dentro das minhas limitações, mas eu posso fazer isso. Na 861, o homem que comete um assassinato sabia, ao escolher sua existência, que se tornaria um assassino? Vou ler a resposta. Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um dos seus semelhantes. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele quase sempre a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é que a isso estaria predestinado. Ficais sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime e que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Vamos parar um pouquinho para a gente aqui o comentário aqui. Então, meus irmãos, se nós reencarnássemos predestinados a cometer um crime, Deus não seria perfeito. Deus não seria perfeito. Porque é uma imperfeição. Então alguém chega para nós e diz, olha, você vai reencarnar e vai cometer esse assassinato por isso e por isso, por isso.
Não pode. Não pode porque está fora da lei. Deus não permitiria. No entanto, ele poderá ser colocado em uma situação que essa situação se agrava de tal maneira que ele poderá tomar a decisão de cometer esse crime. Poderá. Porque ele vai ter sempre a sua vontade seu poder de decisão de fazer ou não. E como nós temos em nós o sentimento de amor em nossos corações, cada um mais ou menos desenvolvido, nós vamos ter sempre alguma coisa que vai nos dizer que isso é um ato ilícito. É uma atitude ilícita que nos fará mal se assim nos procedermos. E aí nós podemos tomar a decisão. De repente, nós não ouvimos a nossa consciência. Nós não ouvimos os aconselhamentos dos nossos amigos espirituais e tomamos essa decisão. Cometemos um crime, vamos nos arrepender. Isso é uma atitude moral. Isso é uma atitude moral. E vamos à segunda parte da resposta. Além disso, sempre confundis duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, nos morais não. Cuja causa está fora de vós e se são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com relação a esses atos, nunca há fatalidade. Nos acontecimentos materiais, há fatalidade. Nos morais, não, porque nós temos o poder de decidir, de fazer ou não. O que são esses acontecimentos materiais, essas fatalidades? Imagine alguma coisa, um tufão, né? Uma tempestade muito violenta que vem e derruba a nossa casa, leva a nossa casa, né? E aí leva todos os nossos bens adquiridos, né, com muita luta, e leva tudo. Isso é uma fatalidade. Nós não poderíamos prevenir. A não ser que nós construíssemos a nossa casa sobre base extremamente solúvel, base frágil, terrenos frágeis. Mas se nós construímos com cuidado, com esmero, com todo o cuidado possível, e acontece um fenômeno desse da natureza, isso é fatalidade. Nós não poderíamos fazer nada. Então, isso é uma fatalidade, que são os acontecimentos que nós não temos o poder de modificar. Mas os morais, eu volto a repetir, que é aquilo que depende da nossa decisão, eu vou fazer, eu quero fazer, eu não vou fazer porque não é bom. Aí a gente modifica. Então eu vim para passar numa situação em que eu seria tão perturbado que eu podia tirar a vida de alguém. Mas de repente eu penso assim, meu Deus, não posso fazer isso, não vou fazer isso. Aí entra no campo da prova. Pode ser numa situação dessa que antes eu falhei. E então, quando eu falhei lá atrás, aí eu vou me arrependendo, vou fazendo os consertos necessários, aí chega um determinado momento que eu peço para voltar numa situação idêntica para ver se eu consigo resistir. E aí, quando chega essa ocasião, muito aborrecido, enraivecido, mas eu tenho um momento ali de lucidez. E aí eu digo, não vou fazer, não quero fazer, isso não é bom. E eu então deixo de fazer. A decisão foi de quem? Foi minha. Então Deus me dá esse poder. Eu posso decidir. Também posso decidir de não fazer o bem. Né? Só que eu decidir de fazer o mal é um lucro para mim. Decidir de fazer o bem é um prejuízo para mim. E vamos mais à frente. Na 862, há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não estaria aí o que se pode chamar de fatalidade?
Acho que todos nós já tomamos conhecimento disso, né? De pessoas reclamando: meu Deus do céu, nada dá certo para mim. Eu procuro um emprego, entro no emprego, aí sou mandado embora. Por que é mandado embora? Será porque não fez o trabalho certo? Não se adaptou na tarefa? Eu procuro emprego e não acho. Será que eu não aceitei o emprego certo? Vamos ver o que dizem os espíritos. É mesmo uma fatalidade, se quiseres chamá-la assim. Mas se depende da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Um lado. Então, eu, lá no meu projeto reencarnatório, eu escolhi, gente, eu quero passar por essa dificuldade, porque eu sou muito orgulhoso, eu sou muito vaidoso. Eu sempre quis ter um trabalho, um emprego onde eu ganhasse muito e trabalhasse pouco, onde eu pudesse ter, né, as benesses materiais completas no meu lar, ou aonde que eu quisesse, com tudo do melhor. Mas eu sei que isso é bom para mim. Me coloca de novo nessa situação, porque eu quero ser um servidor singelo. Eu quero ser um trabalhador singelo. Eu quero vencer essa minha vontade, essa minha ambição. É uma das etapas. Vamos para o segundo momento. Entretanto, não creias que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado do falso caminho que tomaram e que não está de acordo com suas inteligências e suas aptidões. Olha só o outro aspecto. Eu encarno e sou avisado: olha, vai acontecer essa situação, porque você precisa vencer isso. E eu chego aqui e continuo, porque eu esqueço minhas promessas, né? Eu sei das minhas tendências, eu sei do que eu fui lá atrás, porque o livro dos Espíritos, que você já deve, não sei se já passou, sim, né? Que se nós quisermos saber o que fomos lá atrás, basta nós analisarmos as nossas tendências. Se eu tenho tendência a querer o melhor, mesmo sem ter as condições de ter, é uma tendência do passado. Então eu sou colocado nisso. Para mais uma experiência, mais uma expiação, para ver se eu aprendo. E aí eu chego aqui e continuo com aqueles sonhos do emprego fácil, o salário alto, e não quero saber de mais nenhum outro. É me ofertado um emprego muito singelo, com um salário pequenininho, mas eu não quero. Imagine o que vão pensar de mim nesse trabalho. Não tenho nada, mas tenho um orgulho do tamanho do mundo. Não quero que as pessoas que me conhecem saibam que eu estou trabalhando nesta tarefa tão singela. E aí eu busco uma outra situação. Até consigo. Mas eu não tenho a capacidade. Eu não tenho. Mesmo que eu tente, eu não tenho, porque não está no meu projeto. Deus, por sua misericórdia, ele tira das minhas percepções físicas, não é que tira, né? Ele projeta as minhas percepções físicas para que determinadas coisas eu tenha dificuldade de absorver. Então eu absorvo aquilo. E aí eu vou para a tarefa, o que me acontece? Eu não consigo fazer. Eu tento, tenho boa vontade, não consigo. É sou mandado embora. E aí eu coloco isso como sendo fatalidade. Mas eu não tinha capacidade, eu queria por uma questão de orgulho. E o fato de eu não ter conseguido, ou não estar conseguindo, é uma forma de eu combater esse orgulho. Aí mostra-se a justiça de Deus e o amor dele para conosco. Porque senão eu ia ficar nesse ir, vai e vem, infinitamente. Vamos ver a continuidade da resposta do amigo espiritual. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se o mesmo na maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem apenas empreendesse coisas que estivessem de acordo com suas faculdades, quase sempre obteria êxito.
O que o perde não o que o perde são seu amor próprio e sua ambição, que o fazem desviar-se do seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Porque eu quero reviver aquelas minhas antigas paixões. E essas coisas estão ligadas à minha vida material. E para vivenciar as paixões materiais, eu preciso ter dinheiro. Então eu quero um emprego bom, embora nas circunstâncias esse emprego seja prejudicial para mim. Por isso eu não aceito perdê-lo. E continua. Fracassa e por culpa. Porém, em vez de culpar a si mesmo, prefere acusar sua estrela. Minha estrela não brilha. Eu sou um azarado. Continua. Alguém que daria um bom operário e ganharia honestamente sua vida, tornando-se um mau poeta, morrerá de fome. Olha o exemplo que está dando aqui. Ele podia trabalhar como um singelo operário. Trabalho honesto, muito trabalho, salário curto. Mas eu quero ser um poeta. Eu quero escrever um livro. Mas ele não tem, nesta encarnação pelo menos, ele não tem o dom. Vai ser um mau poeta. Ninguém vai comprar seu livro. Ninguém vai ler, né, as suas poesias. E continua. Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no seu lugar. Olha só como é que os espíritos são objetivos, são diretos. Eles dizem para nós: você está sofrendo por essa dificuldade porque você quer. Se você fizer uma introspecção e fizer uma alta análise, né, das suas dificuldades, daquilo que te atrai, e você parar e analisar direitinho, isso que está me atraindo é bom ou mal para mim? Você vai achar. Você vai achar a resposta. E continua aqui na 863. Os costumes sociais, olha só que interessante, os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho de preferência a um outro e não está ele submetido ao controle da opinião geral na escolha de suas ocupações? Tem outra pergunta. O que se chama respeito humano não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Respondem: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem, é porque isso lhes convém. E ainda aí é um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, nosso livre-arbítrio sempre presente, se o quisessem, poderiam deles se libertar. Então, por que se queixar? Se eu não quis me libertar, por que eu vou me queixar? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus lhes levará em conta o sacrifício de sua vaidade. Isto não quer dizer que ele deva afrontar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanta insensatez em se fazer apontar com o dedo ou ser visto como um animal curioso, quanto há sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não for possível permanecer no alto da escala. Então eu peço, porque sou dominado pelo orgulho, pela vaidade. Não, eu quero vencer esse meu orgulho, essa minha vaidade. Eu quero reencarnar numa família de médicos, uma família tradicional de médicos. Historicamente, eu quero reencarnar naquele meio, porque eu preciso escolher alguma coisa singela, não seguir aquilo. E eu sempre quis
seguir aquilo que chamasse mais a atenção das pessoas, da sociedade, porque eu me sentia lá em cima. Eu me sentia lá no degrau de cima, no mundo dos homens, ou seja, dos espíritos encarnados. E aí eu peço para encarnar nessa família. Por quê? Porque haverá uma pressão imensa. Meu filho tem que ser médico, como toda a família. Tem que manter a tradição da família. E eu vou nascer nessa família como filho único. Imaginem o drama. Um filho único numa família de médicos e que todos esperam que esse filho siga a origem da família. Ninguém lá é religioso, ninguém lá é espírita. Ninguém lá acredita na continuidade da vida. Então, amigos, olha que dureza. Mas quando eu estava desencarnado nesse projeto, para mim era tudo muito fácil. Não, isso é mole. Isso é mole, é que se dane se eu vou decepcionar aqueles que esperavam de mim. Eu só espero não causar dor a esses que serão meus pais. E aí eu encarno naquela família. E eles dizem, meu filho, você terá que ser um médico, porque isso é tradição da família. E começam me formando desde pequenininho, até eu tomar consciência da minha independência como espírito. E aí eu vou ter aquelas reminiscências do passado. Eu vou ter aquelas reminiscências que me alertarão. Mas eu não queria ser médico, eu não tenho vontade de ser médico, eu não tenho vocação para ser médico, eu não quero. Eu quero ser um motorista singelo, simples, um motorista de ônibus, para viajar pelo Brasil, pelas estradas afora. Eu quero esse. Não quero ser médico. Chega, chega desse luxo todo. Eu quero seguir esse outro caminho. E a pressão é grande. E aí eu cedo. Eu cedo ao pedido da família, essa força quase que insuperável de toda a sociedade, e aí eu vou estudar. Vou estudar, tenho uma dificuldade, não passo, né? Fico, não passo de ano, né? Na faculdade, eu repito, e aquela dificuldade imensa, dificuldade de compreensão daquilo tudo, medo até lá na hora da parte prática, né? Do uso do bisturi, entendeu? Mas é a tradição da família. E aí eu me formo, com muito sacrifício eu me formo. Sou um péssimo médico, infeliz. Aí eu digo, fatalidade. Eu não queria, mas nasci nesse meio, então eu tinha que seguir isso. Eu tinha que seguir. Não era, não podia ser outra coisa. Para não causar a infelicidade e a decepção da família toda, aí eu segui. Mas não era isso que eu tinha prometido a mim mesmo. Eu poderia ter sido lá um motorista para seguir pelas estradas, para ajudar todas as criaturas em todos os níveis. Mas eu escolhi outro lado. Eu me deixei vencer pelo orgulho. E pode ter o outro lado. Pode ter aquele que eu sinto muito, meu pai. Sinto muito, minha mãe. Mas não vou ser. Eu não dou para isso. Eu não consigo. Me desculpem. E aí ele vai fazer aquilo que ele quer. É um emprego mais singelo? É uma condição mais difícil de se enriquecer, vamos dizer assim? Com certeza é. Mas era isso que eu pedi. E eu vou, então, ser um feliz motorista, né? Sendo extremamente útil e necessário para tantas pessoas. E vou ser feliz. Minha família ela continua cheia de médicos. E até vou me consultar com ele, né? Afinal de contas, é minha família de médico, né? Pelo menos eu vou ter essa oportunidade de não pagar
né, o plano médico mais caro, né, eu vou ter a ajuda dessa família, porque todos são médicos. Mas eu serei uma pessoa feliz. Cumpri esse meu tratado, né? Na 864, será se há pessoas a quem a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, pois em tudo obtêm sucesso. A que se deve atribuir isso? Então, nós conhecemos muitas pessoas, né, que têm sorte para tudo. Vocês já viram isso? Tem sorte para tudo. Eu sou um azar nessa questão aí de sorteios e tudo mais. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Uma vez, contando aqui, abrindo aqui um parênteses, né? Uma vez, lá no meu trabalho, aí teve lá uns sorteios lá de final de ano, se não me engano, né? Aí teve um sorteio, tinha uns prêmios até relativamente bons, e a gente recebia 3 números, sabe? 3 números. E 3 ou mais números, eu não sei. Eu nunca ganhei nada, meu Deus. Não vou ganhar mesmo. Aí sorteou, mas tinha cores. Tinha cores, né? Aí sortearam lá, eu vi o meu número. E eu fiquei todo feliz, né? Só que a pessoa, quando eu cheguei lá, a pessoa falou: não, é o azul, não é o verde. Eu voltei triste para minha cadeira. Eu fui sorteado 2 vezes sem ganhar, mas eu estava predestinado. Nesse dia eu estava predestinado a ganhar uma coisa. E aí eu ganhei uma coisa que eu queria muito. Era simplesinha, mas eu queria muito. Um espremedor elétrico de laranja. No terceiro, só fui sorteado no terceiro, dessa vez eu confirmei, eu ganhei. Mas foi a única coisa. Depois disso, eu tenho muita sorte na vida. Tenho mesmo. Para outras coisas. Não para essas coisas materiais de ganhar na loteria, ganhar nos jogos. Eu nem jogo mais. Há muitos anos eu não faço mais isso. Não faço porque eu sei que não é a minha praia mesmo. E até como dizem a Deus que vocês conhecem, sei lá se eu dou um azar de acertar, né, isso vai me trazer complicação. Então, para evitar isso, eu não leio, né? Aí a resposta dos espíritos, frequentemente é porque elas sabem lidar melhor com essas coisas. Ou seja, sabem lidar com o que ganham. E continua, mas isso também pode ser um gênero de prova. Ou seja, ela está ganhando para ver o que ela faz com isso, com esses benefícios. E continua, o êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e, com frequência, pagam mais tarde esses mesmos êxitos, através de reveses cruéis, que teriam podido evitar com prudência. Então, é uma prova. O que é uma prova? Nós já falamos, né? É nós voltarmos para passar por uma determinada situação para ver se nós realmente superamos essa situação. Então, ela vem com a mesma sorte diante, ganha tudo, né? E aí, o que ela vai fazer com isso que está ganhando? Esse é que é o grande problema. Vai utilizar bem? Vai multiplicar isso egoisticamente? E ela vai multiplicando, multiplicando egoisticamente, mas até um determinado momento ela pode levar ao que nós chamamos de um tombo. Perder tudo de uma hora para outra. Então, a pessoa que tem aquele monte de coisa, que foi crescendo e perde, é duro. Então, aquela que já está acostumada lá em cima, que perde e começa lá embaixo, é duro. Dói, né? Fiam-se no seu destino e com frequência pagam mais tarde esses mesmos erros através de reveses cruéis que teriam podido evitar com prudência. Se tivesse tomado cuidado, para que eu vou jogar? Não vou jogar não, porque isso vai me trazer aborrecimento. Né? E evita. Mas a gente quer mais, né? Se eu tenho sorte, eu vou jogar mais, porque eu quero aumentar a minha fortuna. Né? A 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência contam? No jogo, por exemplo. Tá? E os espíritos respondem. Alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova que para seu orgulho, é uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Vamos ver se nós conseguimos traduzir aqui. Então, favorece uma tentação. Então, ele vai jogar, ele quer ganhar. Tá?
Então ele quer ganhar. Ele vai e ganha. Ele tenta e ganha. E aí o que acontece? Ele pode desviar. Ele pode desviar a sua rota. O dinheiro pode fazê-lo entrar em um caminho, um desses desvios que nós falamos no início da nossa conversa, entrar num desvio que vai trazer para ele prejuízo. A nossa estrada não tem desvio. A nossa estrada para Deus não tem desvio. Os desvios somos nós que escolhemos. E aí nós vamos lá por esses desvios, né? Por a questão da tentação, né? E aí nos arrependemos. E aí nós vamos ter dificuldades imensas, tá? É uma prova também para a cupidez. Eu quero estar isso, quero ir para ver se eu vou querer ganhar mais. Aí eu vou lá, fiz meu joguinho lá, ganhei e tal, estou satisfeito, vai resolver os problemas do momento aqui. Aí não deixo, aí fica aquele negócio da cabecinha, né? Ah, joga mais, pô, você está com sorte, joga mais. Né? Aí tem uns que vai e bota tudo que ganhou no próximo jogo. Às vezes ganham, às vezes perdem tudo. É aí que vem, quando perdem tudo, a sua grande desgraça. Né? Vamos a 866, porque o nosso tempo está terminando. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito de nosso livre-arbítrio? Tá? Vou repetir. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito de nosso livre-arbítrio? Ou seja, tudo meu que é material eu perco. Isso é fatalidade? Será que é fatalidade? Vamos ver o que esses bons amigos nos responderam. Dizem eles, tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais tu te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e de vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. Vamos traduzir aqui o que esse benfeitor aqui está respondendo para nós, tá? Nós escolhemos, né? Nós temos nosso projeto. Então, nós escolhemos as situações que iríamos vivenciar. Né? E aí ele diz aqui, quanto mais rude ela for e melhor suportares, mais tu te elevarás. Ou seja, eu tenho, construo e perco. Vou, construo e perco. Mas não reclamo. Mas não culpo ninguém. Não maldigo Deus, nem o meu anjo da guarda. Eu tento sempre. Eu não desisto, mas não reclamo de ninguém. Então, essa resignação, essa luta resignada, sempre procurando o meu bem, mesmo que seja material, mas não estou procurando por cupidez, é porque eu quero o melhor. Eu tenho esse direito, eu estou no mundo material. O que eu não posso é fazer alguém sofrer ou causar a mim sofrimento adquirindo esses bens. Meu salário não dá. Ah, mas eu dou um jeito. Depois fica devendo Deus e o mundo. Porque não tinha o dinheiro, não teve planejamento. Né? E continua aqui. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes que permanecem estacionados. O que significa isso, gente? Quando eu perco tudo, eu estou numa vida de luta. Mas aquele que fica só usufruindo de sua riqueza, não faz nada para ninguém, né? Que não se preocupa com ninguém, os espíritos são extremamente severos. São covardes, não têm coragem de enfrentarem as vicissitudes da vida
as quais ele veio para superar. Ninguém está proibido de ser rico, de forma nenhuma. Todos nós temos o direito de sermos ricos. O cuidado que nós precisamos ter é o que fazer com essa riqueza. Não usá-la egoisticamente. E também não dividir em partes iguais para uma multidão. Porque os Espíritos também nos dizem. Porque isso não adiantaria nada. Porque haveria sempre alguém com mais inteligente para multiplicar a sua parte. Como está lá na parábola das moedas, vocês lembram? Né? Recebeu 5, multiplicou, foi multiplicando o outro, guardou ali só para proteger para não evitar perdas. E quando o senhor voltou, todos tinham aumentado o dinheiro que o senhor deixou na mão deles em confiança. Aquele medroso que não quis investir, esse devolveu como recebeu. E esse foi criticado pelo Senhor. Então nós temos o direito de sermos ricos, mas não temos o direito, não devemos utilizar egoisticamente. Não faz bem. E vamos, gente, aqui fechando aqui, assim o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Então, gente, às vezes nós achamos que as nossas dificuldades da vida, elas estão só na dor. Não, porque nós, como ele fala aqui, na ausência de dor. Não, não, as nossas dificuldades, as nossas angústias, nem sempre elas são acompanhadas de dores. Às vezes são angústias muito grandes, são lutas íntimas que nós temos, severas, e nós perseveramos e com resignação a gente vence. Fechando aqui rapidamente. A 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Vocês já ouviram isso, né? Pois esse cara nasceu com a estrela Senhor Jesus. E responde os espíritos. A antiga superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. A alegoria que algumas pessoas tolamente tomam ao pé da letra. Não existe aquela criatura que nasceu, né, com essa sorte, que tudo que acontece com ela é bom. Não. Há uma programação e ele pode ter escolhido isso porque precisava passar por isso. Mas se ele não souber usufruir disso, vai se lamentar profundamente. O nosso tempo terminou. Eu espero ter trazido para vocês alguma coisa com singeleza, mas que vocês possam ter compreendido. E foi um prazer muito grande estar, embora à distância, aqui conversando. Eu estou me sentindo como se estivesse lá no salão com vocês, junto lá com essa turma toda de bons trabalhadores. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.